O Internacional já deixou muito claro que, diante das suas grandes dificuldades financeiras, está priorizando negócios, principalmente por atletas que estejam próximos de ficarem livres no mercado ou contratações criativas, em que o Inter não precisaria despender de grandes valores. E nesse vídeo a gente vai trazer 7 opções para o Colorado, justamente nos moldes que a direção procura e que poderiam ser boas alternativas para a janela que abre no mês de julho. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações por aqui pra tu não perder nenhum conteúdo. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá pra brincar, pra se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos. E se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado que tem o meu link. Entra pelo meu link lá no site da KTO, em 1 minuto e meio tá feito o teu registro e tu pode brincar na melhor casa de apostas do Brasil, que tem ganho aumentado em apostas que tu vai fazer nos brasileiros no Super Mundial. Tu pode ganhar até R$500 extras em cada aposta que tu fizer nos brasileiros no Super Mundial, então te registra na KTO e vai dar uma brincada. Bom, gente, vamos lá. A gente sabe, o Internacional tem suas dificuldades financeiras, a gente sabe que o Inter não deve fazer grandes movimentações, e eu me refiro grandes movimentações em relação a grandes nomes, grandes valores, porque tem uma dívida muito grande, passando dos 800 milhões, e também tem o entendimento de que o elenco do Inter é suficiente e que precisa de alguns ajustes, talvez uma chegada ou outra para agregar em qualidade, mas que, em relação ao time titular que o Inter tem, segundo a direção do Inter, tem qualidade ali e dá para encarar a temporada com o que tem aqui em Porto Alegre, vai ter os retornos do departamento médico também. Mas movimentos estão acontecendo e o Inter prioriza negócios de jogadores que estejam em fim de contrato ou que tu possa tirar um jogador jovem por um preço baixo de algum clube, as contratações que a gente chama de contratações criativas. Eu vou trazer aqui 7 nomes que estão em fim de contrato, são jogadores conhecidos e dentro das posições que o Inter está buscando no mercado. Eu quero começar falando do Rafael Toloi, zagueiro de 34 anos, jogador não renovou com o Atalanta, estava 10 temporadas no futebol italiano, se naturalizou italiano e ganhou uma Eurocopa pela seleção da Itália. Lá na Atalanta ganhou Eurocopa e outras competições também pelo clube italiano, que é uma das sensações do futebol italiano dos últimos anos. Ele se tornou ídolo por lá e agora ele está sem contrato. Terminou já o seu vínculo, ele já foi liberado porque a Atalanta já terminou a temporada e ele está interessado em retornar ao futebol brasileiro. Vale a gente lembrar, ele quase jogou no Inter lá atrás, quando ele se destaca no Goiás, ele fecha com o Inter, chega a viajar aqui para Porto Alegre, só que aí quando ele tá aqui em Porto Alegre vem uma proposta do São Paulo que dá um chapéu no Inter e ele vai pro São Paulo e aí depois vai para a Europa, enfim, faz a sua carreira lá na Atalanta. E o Inter, pelas informações que a gente tem, fez uma sondagem pelo Rafael Toloi recentemente, é um zagueiro que o Inter gosta bastante, mas até o momento não teve nenhum tipo de avanço. O Toloi também disse que preferia esperar, ele ainda estava lá na Itália resolvendo mudança para voltar ao Brasil, então ainda não estava muito definido o que ele queria. Mas agora já se tem a informação de que ele quer retornar ao Brasil. E aí a gente pode ver se o Inter vai fazer algum tipo de movimentação novamente por esse jogador, mas é um cara que está agora livre no mercado e é um zagueiro que a gente sabe muito bem, como eu disse, seleção italiana, 10 anos na Atalanta, ganhando Liga Europa, ganhando Eurocopa pela seleção da Itália, que aqui no Brasil tinha se destacado muito, pode ser uma boa alternativa para o Inter. Indo para a posição de volantes, tá? Eu quero começar por 2 primeiros volantes. Thiago Mendes, volante de 33 anos, que se destacou no Goiás e no São Paulo, muito parecido com o Toloi, né? O Toloi também se destaca no Goiás e depois no São Paulo. Ele joga no São Paulo ali até 2017, vai pro Lille da França, tá? Ficou 2 temporadas por lá, depois foi pro Lyon da França, onde também se destacou, e foi recentemente em 23 pro Al Rayyan do Catar, e aí a gente sabe que envolve questão principalmente financeira. Ele tá livre no mercado agora, tá? Nesse final de junho, quando der dia 30 de junho, a partir do dia 1º de julho ele vai estar livre. E o Vasco, pô gente, o Vasco tem muitos problemas e problemas bem maiores que o do Internacional. O Inter tem um projeto com certeza muito mais atrativo que o Vasco.
E o Vasco está conversando com o Thiago Mendes, tentando convencer ele de levá-lo para o Rio de Janeiro para jogar lá no Vasco da Gama, tá? É um primeiro volante de muita marcação, mas também de saída de jogo, para quem não lembra de como joga o Thiago Mendes. Outra opção de primeiro volante, Jailson, ex-jogador do Grêmio, campeão da Libertadores pelo Grêmio em 17, tá? Ele tá com 29 anos e tá terminando seu contrato com o Celta de Vigo da Espanha e ele não vai ficar por lá, tá? Depois que ele se destaca no Grêmio, ele vai pro Fenerbahçe da Turquia. Ele vai muito bem no Grêmio, vai muito bem no Fenerbahçe, depois ele vai para a China e depois ele volta para o Brasil para jogar no Palmeiras, tá? Em 2022 e 2023, inclusive com o Abel Ferreira. Recentemente o Jailson até disse para a ESPN que ele não tinha um desejo tão grande de voltar ao futebol brasileiro. Mas cara, tu conversando, oferecendo um bom projeto, tudo é possível de mudança, tudo é conversado, né? Então o Jailson também é uma opção agora que vai ficar livre no mercado e é um baita primeiro volante, eu diria inclusive que é melhor do que o Thiago Mendes que a gente citou aqui anteriormente. O outro nome, ele pode atuar como primeiro e segundo homem, tá? E é o Petrus. Pra quem não lembra, o Petrus ele vai muito bem no Corinthians e vai muito bem no São Paulo. Um volante que pisava muito na área, tá? Ele jogava principalmente como primeiro. Ele não é tão alto, mas ele é muito marcador. Ele tinha uma grande característica que era sempre lembrada, que era os desarmes, né? Que eram os desarmes. E o Petrus, ele depois vai pro Real Betis, depois que ele joga no Corinthians e no São Paulo. E ainda jogou agora no Al-Khordod da Arábia Saudita, tá? Mas tá terminando o contrato lá. O meu porém sobre o Petrus é que ele já tá com 36 anos, tá? Esse é o meu porém sobre ele, eu não sei como é que ele tá jogando por lá, mas eu lembro de ser um muito bom jogador quando tava aqui no Brasil, no Corinthians e no São Paulo. Como eu disse, ele fazia muitos desarmes e sempre pisava na área, sempre tinha um golzinho ou outro do Petrus, era bom jogador também, mas tá com 36 anos. O Thiago Mendes tá com 33 e o Jailson 29. Me agrada muito mais a relação desses dois com a idade. Indo do meio para frente, Taison. Taison tá esperando o Inter, tá em Pelotas, tem uma proposta de renovação do PAOK da Grécia e quer voltar para o Internacional. É uma opção que está se apresentando para o Inter, que ele está querendo. Ó, Inter, é só tu me buscar que eu vou. Também é uma opção aí no mercado de transferências. E aí, jogadores mais de ataque mesmo, eu quero falar aqui do Quadrado, que é um jogador que sim, há muito tempo atrás esteve em algumas listas do CAPA, tá? Do Centro de Análise e Prospecção de Atletas do Internacional. O Quadrado já apareceu em algumas dessas listas, já foi analisado. Ele tá com 37 anos, colombiano, jogou Copa do Mundo, mais de uma Copa do Mundo pela seleção da Colômbia. Ele tá na Atalanta, mas se destacou muito na Juventus, nada mais nada menos que a Juventus da Itália. Jogou no Chelsea, na Inter de Milão, na Fiorentina, tá? Então é um jogador com muita bagagem em clubes grandes e competições grandes e vai terminar o seu contrato com a Atalanta. E vale lembrar, o Quadrado é um cara muito polivalente. Ele pode atuar nas pontas, tá? Nos lados, pode atuar como um meia e ainda atua na lateral, se precisar. Pode jogar como um ala ali pelo lado também, ou lateral mesmo pelo lado de campo. Um jogador bem polivalente que vai ficar livre no mercado agora, o Quadrado colombiano de 37 anos. E como centroavante, que é uma posição que o Inter também está olhando, um jogador que foi oferecido ao Inter recentemente, o Carlos Vinícius, ou conhecido também como Vini da Pose, experiência de Premier League, 30 anos, não teve seu contrato renovado, já foi procurado nos últimos anos pelo Inter, pelo Palmeiras, pelo Grêmio no ano passado, e é um jogador que jogou ainda no Tottenham, no PSV da Holanda e no Galatasaray. Tá, vai ficar livre no mercado agora, foi oferecido ao Inter. O grande porém é que ele estava pedindo R$1 milhão por mês, e esse valor o Inter não vai pagar para um jogador que chegaria como uma incógnita, mas é um nome também que se apresenta e dessas opções que vai ficar livre no mercado. Eu trouxe aqui 7 nomes. Algum desses servia para o Inter? Tem outro nome que tu indicaria? Deixa aqui nos comentários que eu estou interagindo com vocês e não esquece de deixar o teu like, te inscrever, ativar o sininho das notificações que eu volto para falar mais do Colorado. Beijão, um abraço e até a próxima!